Olha só, teve uma pessoa, esse rapaz, inclusive, ele é 40 a mais, conversando comigo, ele falou que pesquisou, né, sobre o funcionamento e etc, benefícios, não teve coragem, teve curiosidade, mas o receio de acontecer algo me impede de fazer o uso, ou seja, sou cagão? Sim. Eu achei fantástico isso. Mas eu ainda tenho curiosidade, porém ela não é maior do que o receio da taquicardia e do não estar, enfim. Tem amigos meus que tomam para malhar e outros que tomam para melhorar a performance, todos sem necessidade, apenas para impressionar. Doutor, o receio deste rapaz é legítimo? Ataque cardíaco, etc? Seja bem-vindo ao debate. Vamos começar. A tadalafila é um remédio bem seguro, tá? Ela tem algumas contraindicações. Por exemplo, quando a pessoa ela tem algum problema na artéria coronária e toma remédios à base de nitrato. Então, quando a pessoa toma remédio à base de nitrato e usa tadalafila, ela pode ter uma hipotensão postural. E às vezes a pessoa tem uma sensibilidade, a tadalafila não pode tomar, mas é um remédio bem seguro. Agora, em relação a tomar para experimentar, é uma faca de dois gumes, porque ela vai aumentar a função sexual, vai aumentar a circulação de sangue no pênis e vai ter uma melhora da performance. Agora, a pergunta é o seguinte: será que aquela pessoa precisa daquilo naquele momento? Ou pode se evitar quando a pessoa tiver alguma disfunção erétil, por exemplo, alguma disfunção sexual? Essa que é a dúvida. Vocês conhecem alguém, gente, que faz uso de tadalafila, que falou abertamente, teve coragem? Não conheço. Eu acho que as pessoas também não devem sair contando. Você sabe uma coisa que a gente estava falando na semana passada, que o Rodrigo falou com a gente, né? O sexólogo. O sexólogo estava aqui com a gente na semana passada, que muita gente estava usando... falando que estava usando para treino, na verdade estava usando para outras coisas, mas estava falando que era para treino para justificar, né? Para justificar o uso. Eu queria saber do senhor, assim, a gente está falando de uso indiscriminado, né? Isso. De uso sem recomendação. A pessoa usar indiscriminadamente, sem recomendação, quando precisar de fato, quando tiver recomendação de fato, pode ser que o tadalafila não funcione ou funcione e tenha menos eficácia? O que a gente vê na prática hoje em dia são os jovens usando a tadalafila. Mais comum são os jovens, sem necessidade. Então, quando a pessoa usa e sem necessidade, o que acontece? Depois ela começa a ter ansiedade de desempenho. Às vezes eu uso, por exemplo, a tadalafila pode ser usada diariamente, 5 miligramas, ou pode ser usada por demanda 20 miligramas. Então, quando a pessoa ela usa sem necessidade, ela começa a ter uma ansiedade, chama ansiedade de desempenho. Aí no outro dia, de vez usar, por exemplo, 5, quer usar 10, aí depois passa para 15, para 20. E quando você fica ansioso, você libera adrenalina no organismo. E a adrenalina vai ser um hormônio que faz com que o pênis fique flácido. Então, ele não vai conseguir uma ereção. Então, ao passar do tempo, o que a gente nota na prática é que aquela pessoa ela vai precisar de uma dose maior da medicação e a medicação não vai funcionar. Agora, doutor, Viagra, né? Viagra é marca. Sildenafil. Isso. Sildenafil as pessoas usam com o mesmo objetivo, mas a gente sabe que o que tem de gente que, entre aspas, cai duro, né? Tem problema cardíaco em função do uso indiscriminado, é enorme. Nesse caso, a tadalafila traz o mesmo risco? A tadalafila traz o mesmo risco. O que tem em relação ao sildenafil tem muito estigma em relação a isso, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um problema cardíaco e às vezes ia infartar mesmo por algum motivo. E uma relação sexual é uma atividade física, uma relação sexual é uma atividade física intensa. Então, ficou aquele estigma que o sildenafil, as pessoas morrem com o sildenafil. Mas é pouca gente, é um remédio bastante seguro, desde que seja usado com critério, né, com orientação, né, médica, por exemplo. Então, a tadalafila é a mesma coisa, né? Ela é um remédio bem seguro, desde que usado com orientação médica.
O pessoal compra aí, né? Assim. Indiscriminadamente, né? No seu caso, né, enquanto médico, em quais situações, de fato, o senhor indicaria o uso? Por exemplo, eu como urologista e sexólogo, né, então eu trato muitas pessoas com disfunção erétil. Tá? Então, a primeira linha do tratamento da disfunção erétil seria a medicação oral, tá? Entre elas o sildenafil, a tadalafila, por exemplo, e às vezes, né, mudança de comportamento, tá? Então a pessoa ela tem que buscar fazer uma atividade física, controlar melhor alguma doença que ela tenha, por exemplo, se tem pressão arterial, aumento da pressão arterial, tem que tratar. Se tem o diabetes, tem que tratar. Então aquela pessoa ela tem que mudar os hábitos de vida e a medicação funciona também nesse sentido. E às vezes para um paciente mais jovem que, por exemplo, teve uma relação sexual adversa, né? O que o homem acontece com o homem? Ele acha que ele nunca vai falhar, tá? Isso é muito comum no consultório. Ele acha que tem aquele tabu, que a falha é que ele nunca pode falhar. Então, o dia que ele falha, ele fica com aquele negócio na cabeça e começa a ter ansiedade de desempenho. Aí o outro diz, será que eu vou falhar? Será que eu vou falhar? Será que eu vou falhar? E começa daquele jeito. Então, além da psicoterapia, a medicação junto, né? Ela ajuda o paciente a pegar mais confiança e diminuir essa ansiedade de desempenho. Depois você vai tirando. Olha só, eu não imaginava que depois você ia tirando. Teve um rapaz de 43 anos que ele falou que quando tratava da depressão por conta dos remédios, ele ficou impotente. Eu usei e foi uma coisa absurda. Qualquer estímulo já ficava pronto, mas me deu muita dor de cabeça e aí eu nunca mais usei. Mas na relação foi uma das melhores que já tive. Comum ter dor de cabeça? É mais comum com o sildenafil. Com a tadalafila tem menos dor de cabeça e tem algumas pessoas que podem ter dor muscular, tá? Dor na região lombar, às vezes na perna também, com a tadalafila. Com a dor de cabeça é menos comum. Passa por aí, né, também essa questão da ansiedade pelo desempenho. A pessoa que está em depressão, ela também não vai conseguir... A depressão já é um assunto já um pouco mais complexo. Por quê? Porque como que dá uma relação sexual? Primeiro, a pessoa ela tem que ter o desejo. Depois, chama ciclo da resposta sexual. Primeiro ela tem que ter o desejo, depois fica excitada, depois tem uma relação, orgasmo, resolução. A depressão, ela vem antes do desejo. Então, o paciente ele não tem desejo. Então, precisa primeiro tratar a depressão e tratar bem, para ele começar a ter o desejo para ter uma relação sexual. Além disso, a medicação para a depressão também, ela influencia, ela faz com que o paciente ele tenha uma disfunção erétil. Então, nesse paciente, provavelmente, ele deve ter melhorado da depressão, tá? E a medicação que ele estava usando pode ter, né, potencializado uma disfunção erétil. E nisso, a tadalafila foi uma boa indicação. Principalmente que é um paciente jovem, né, de 40 anos, não é isso? Agora, e em termos de qualidade? Porque tudo bem, estar pronto não significa estar gostando. Né? Né? É bom, gente. Então, assim, quem toma esse medicamento tem uma relação tão prazerosa quanto quem não toma? Ou, na verdade, só está pronto ali e tipo, se você estivesse soprando um balão, aí depois estoura e pronto, acabou a festa. Então, vamos lá. Uma relação sexual, ela não é só ter uma ereção. Tá? São diversos fatores ali envolvidos, né? Tem que ver como que está com a parceria, como que está ali a química dos dois, entendeu? Então passa além de ter uma ereção, né? A ereção ela é importante, mas nem tão importante. Depende de como que está a química ali das duas pessoas, da parceria. Então, tem assim muito tabu, né? Que tem que ter uma ereção prolongada para ter uma relação sexual satisfatória. Nem sempre isso é verdade. Inclusive, a gente estava falando isso com o Rodrigo também na sexta-feira, né? Que existe uma pressão pela performance, mas que a performance às vezes está ligada só à ereção, penetração, essas coisas. Mas sexo é muito mais. É muito mais que isso, né?
E que essa pressão pela performance também é um reflexo da masculinidade frágil, né? Porque não foi mulher que inventou que ereção é que é sinal de performance, né? Até porque se mulher apitasse alguma coisa, estava muito preocupada com outras coisas. A gente já teria o nosso Viagra, né, gente? Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, nos últimos anos, nos últimos tempos, o senhor tem percebido, embora a gente saiba que o Tadalafila é vendido com prescrição médica, né, em tese, mas que muita farmácia vende aí sem receita e tal, mas o senhor vê no consultório um aumento do pedido do paciente de falar assim, olha, eu não tenho disfunção, mas eu queria saber do senhor se eu posso tomar, porque eu queria ter uma performance melhor do que a que eu já tenho, alguma coisa nesse sentido assim? Ou a galera que quer tomar sem prescrição não se preocupa nem em procurar saber se pode, se não é perigoso, por exemplo? Não, então, primeira coisa, ele não precisa de prescrição médica, né? A Tadalafila não precisa de prescrição médica. O que a gente vê hoje em dia é uma comparação, né? As pessoas, elas têm medo da comparação, tá? Então, quando chega o paciente lá, ele tem medo da falha e tem medo da parceria compará-lo com outra pessoa. Que loucura. Né? Ele tem medo não só da falha, como tem medo daquela pessoa sair contando para todo mundo. A insegurança é parte. A insegurança, né? Mas assim, principalmente com o advento das redes sociais, da internet, que todo mundo é muito bom, tá muito bonito, todo mundo tá bem. Então a vida perfeita, isso aumentou demais. Não existe transa ruim. Já viram? Gente, que que é outra coisa também, né? Se mulher saísse falando essas coisas assim, publicamente, também não restava uma árvore de pé, né? Só um negócio de pé mesmo.